E aí, hoje a gente vai desvendar os segredos de um dos livros mais impactantes de todos os tempos sobre relações humanas. E olha, isso aqui é muito mais que um livro, é quase um manual de ação, sabe? A gente vai pegar as ferramentas mais poderosas dele para aprender a criar conexões de verdade, persuadir com empatia e liderar de um jeito que inspira. Então, bora mergulhar de cabeça nisso. Olha só as promessas que o Dale Carnegie faz logo de cara. São bem ousadas, né? Ele fala em tirar a gente daquela mesmice mental, sabe? Dar uma sacudida, aumentar nossa influência e, claro, nos ajudar a trazer as pessoas para o nosso jeito de pensar. A promessa é que essas técnicas podem, renovar completamente a nossa forma de interagir com o mundo. Mas a grande pergunta que fica é: como, afinal? E a resposta começa com este número aqui, 85%. Essa é a premissa central do livro. Uma pesquisa que o Carnegie cita revela uma coisa surpreendente. Pensa só, o sucesso financeiro, mesmo em áreas super técnicas, depende só 15% do conhecimento técnico. E os outros 85%? Bom, eles vêm do que ele chama de engenharia humana, ou seja, a nossa habilidade de lidar com gente. É isso mesmo, 85%. Então vamos para a primeira parte, que é onde a construção toda começa. Antes da gente pensar em influenciar qualquer pessoa, o Carnegie diz que a gente precisa dominar 3 técnicas que são, assim, fundamentais. Pense nelas como a base, o alicerce para qualquer interação que dê certo na vida. E aqui estão eles, os 3 pilares. O primeiro é quase uma regra de ouro. Nada de criticar, condenar ou reclamar. Simples assim. Já os outros 2 são mais proativos. Fazer um elogio que seja honesto, de verdade. E, o mais importante, despertar na outra pessoa um desejo genuíno, uma vontade. Parece fácil, né? Mas o verdadeiro desafio está em colocar isso em prática no dia a dia. Para ilustrar bem esse primeiro princípio, o Carnegie conta uma história ótima do Abraham Lincoln. Foi logo depois da Batalha de Gettysburg. Lincoln estava furioso com o general Meade, porque ele deixou o exército inimigo escapar. Ele sentou e escreveu uma carta daquelas, bem raivosa. Só que o Lincoln nunca enviou a carta. Ele parou, respirou e pensou: sabe de uma coisa? Nas mesmas circunstâncias, talvez eu tivesse feito a mesmíssima coisa. E é aqui que está o pulo do gato. A crítica não funciona, ela é fútil, porque ela coloca a pessoa na defensiva na hora. A crítica fere o orgulho, o senso de importância que todo mundo tem, e o que ela gera? Ressentimento. Não gera mudança. Ela quase nunca leva a um resultado que dura. Só faz a pessoa levantar um muro para se defender. Ok, beleza. A gente já entendeu o que não fazer. Agora vamos para o próximo nível. Como é que a gente constrói, de forma ativa, conexões positivas? Como fazer as pessoas gostarem de verdade da nossa companhia? O Carnegie nos dá 6 caminhos para isso, e alguns dos mais poderosos são esses aqui. Se interessar de verdade pelas pessoas, sorrir, ser um bom ouvinte e, um que a gente já vai ver em detalhe, lembrar o nome das pessoas. Já percebeu o padrão aqui? O foco sai totalmente da gente e vai todo para outra pessoa. 50 mil. Para a gente entender o poder de lembrar nomes, o Carnegie conta o caso do James Farley. Ele foi uma peça-chave para eleger o Franklin Delano Roosevelt presidente dos Estados Unidos. E qual era o segredo dele? A capacidade de chamar 50 mil pessoas pelo primeiro nome. Isso não é um erro de digitação, não. 50 mil. Com isso, ele construiu um verdadeiro exército de aliados fiéis. A psicologia por trás disso é muito poderosa. Pensa bem, o nosso nome é a base da nossa identidade. Pra gente, é o som mais doce e mais importante que existe em qualquer língua. Quando alguém usa o nosso nome, é um elogio sutil, mas que funciona demais. É um reconhecimento de que a gente é único, que a gente existe. Beleza, a gente já sabe como criar uma boa sintonia. Agora vamos para a parte que talvez seja mais desafiadora: a arte da persuasão. Como a gente consegue influenciar os outros sem criar briga, sem gerar aquele ressentimento chato? E a primeira dica para isso é uma das ideias mais contraintuitivas do livro todo. A única forma de sair ganhando numa discussão é evitando a discussão. O Carnegie diz que é impossível ganhar uma briga. Por quê? Porque mesmo que a gente ganhe no argumento, a gente perde a boa vontade da outra pessoa. No fim das contas, todo mundo sai perdendo. Então, ao invés de bater de frente, a sugestão é usar o método de Sócrates. A técnica é bem simples: fazer perguntas com as quais a outra pessoa seja obrigada a concordar, a dizer sim. Isso vai criando um impulso psicológico, um movimento na direção do sim. Comece, por exemplo, criando um terreno em comum. Uma pergunta como essa é genial, porque a resposta é quase sempre sim.
Ninguém vai dizer não, eu quero a pior solução. E pronto. Naquele instante, a conversa deixa de ser um campo de batalha e vira um espaço de colaboração. E aí você continua. Cada sim que a gente consegue vai reforçando esse clima positivo. Quando a gente estabelece vários pontos em que todo mundo concorda, a resistência psicológica da pessoa para a sua ideia final, ela diminui. E muito. E finalmente a gente chega no nível mais avançado do jogo, a liderança. Como é que se corrige erros, como seguir as pessoas para um desempenho melhor, sem ofender, sem criar mágoa? Repara só na diplomacia que existe nessas estratégias. Táticas como começar com um elogio, ou falar dos nossos próprios erros antes de apontar o do outro, ou fazer perguntas em vez de dar ordens, todas elas têm um foco em comum: preservar a dignidade da pessoa. E isso faz toda a diferença para que ela aceite a mudança. A história clássica que ilustra isso é a do Charles Schwab, o magnata do aço. Um dia, ele viu uns funcionários fumando bem debaixo de uma placa de proibido fumar. Em vez de dar uma bronca, sabe o que ele fez? Ele deu um charuto para cada um e disse: rapazes, eu ficaria muito grato se vocês fumassem estes charutos lá fora. Ele não criticou, conseguiu o que queria e, de quebra, ainda ganhou a lealdade dos caras. E esse é o poder de fazer perguntas em vez de dar ordens. Uma pergunta tipo: o que você acha que aconteceria se a gente fizesse assim? Transforma uma ordem, que é uma coisa de cima para baixo, numa sugestão colaborativa. Isso dá poder para a pessoa, faz ela se sentir parte da solução e não só alguém que obedece. Ok, a gente viu um monte de princípios até agora, mas qual é o segredo para conseguir aplicar tudo isso na prática? O Carnegie resume tudo numa única e fundamental mudança de mentalidade. E o segredo é este: tirar o foco da gente e colocar nos outros. É isso que conecta tudo no livro. Seja quando a gente se interessa de verdade por alguém, quando a gente ouve com atenção ou tenta ver as coisas pelo ponto de vista do outro, a chave é sempre a mesma: pensar um pouquinho menos em si e um pouquinho mais na outra pessoa. Mas antes de terminar, o próprio Carnegie deixa um alerta que é crucial. Só saber desses princípios não muda absolutamente nada. Como ele mesmo diz, aprender é um processo ativo. A gente só aprende de verdade fazendo. A transformação só acontece quando a gente tira o conhecimento da cabeça e bota para jogo. Então, a gente termina com um desafio. Não é para só pensar sobre isso. A ideia é escolher um único princípio, umzinho só. Pode ser sorrir mais, usar o nome de alguém numa conversa, ou só decidir não fazer uma crítica que estava na ponta da língua. Escolha um e coloque em ação, hoje. Porque a grande jornada da influência sempre começa com um primeiro passo.